Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Pereira e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio do quadro Economia de Quinta. E hoje nós iremos falar sobre inflação e deflação. Considerando que no último mês de agosto nós tivemos um processo deflacionário, que significa que os preços gerais da economia tiveram uma redução. Nesse episódio, então, eu irei explicar o que é inflação e o que é deflação. Considerando que no último mês de agosto nós tivemos uma queda de preços de 0,02%, o que significa que o preço geral da economia reduziu. Mas o que é inflação e o que é deflação? Inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços na economia. O Brasil, por exemplo, trabalha com um processo de controle de inflação, porque nós passamos por um período na década de 80 de preços extremamente elevados, preços que aumentavam constantemente e a inflação não era controlada. Com a implantação do Plano Real, nós então estabilizamos os preços e os preços estabilizados refletem uma inflação controlada. O que significa isso? Não é que o preço nunca sobe, ele sobe, porém ele sobe de maneira mais lenta, de acordo com o movimento da produção econômica, da demanda, da oferta da economia e dos custos gerais da economia, e não de uma forma tão acelerada que as pessoas não consigam acompanhar esse aumento de preço. Contudo, o aumento de preço, de certa forma, dói no bolso. Por quê? Porque a inflação ela faz com que haja uma redução no poder de compra das pessoas. Nesse caso, então, os consumidores e as pessoas da sociedade em geral têm o seu poder de compra reduzido devido ao aumento de preços. Uma inflação controlada, uma inflação razoável é até aceitável e, de certa forma, requerida pela economia, porque num país onde não há elevação de preços nunca, significa que não tem atividade econômica, e um país sem atividade econômica não cresce, e se não cresce, não tem como se desenvolver. Nesse caso, então, uma inflação controlada é algo positivo. O que não pode ser é uma inflação muito elevada e sem com que a renda das pessoas acompanhe esse aumento de preço. Então, o que a gente deve estar sempre de olho é nesse controle da inflação e também na relação aumento de preços e elevação de renda da população, porque se só os preços aumentam, mas a renda não, então a população sofre uma defasagem no seu poder de compra e pode entrar em dificuldades para realizar os seus consumos básicos. Como eu falei, agora no mês de agosto nós tivemos uma deflação. O que é isso? Foi uma redução do nível geral de preços da economia. Esse nível de preço geral da economia é calculado por um índice que é medido pelo IBGE, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA faz então um levantamento dos principais produtos consumidos na economia ou no país e faz o levantamento de mês a mês se esses preços aumentaram ou não aumentaram. E daí a gente consegue fazer a variação de preço que vai indicar se houve aumento geral de preço, que no caso seria inflação, ou se houve redução geral de preços, que no caso seria a deflação. No mês de agosto, nós tivemos então esse processo chamado de deflação, redução do índice geral de preços ao consumidor amplo, ou seja, redução da inflação. O que isso significa? Nesse primeiro momento, significa que nós tivemos uma redução dos preços, e isso é bom. Por quê? Porque aumenta a capacidade de compra dos consumidores. Uma redução baixa de preços, porém houve uma melhoria da nossa capacidade de consumo. E quais foram os produtos que trouxeram essa melhoria? O principal produto que trouxe essa redução de preços foi a energia elétrica. Por quê? Porque no período anterior houve a dispensa, vamos dizer assim, da taxação extra sobre a energia. A energia voltou a ser cobrada de um jeito normal porque estava sendo ofertada conforme a necessidade e não precisava de cobrar uma sobretaxa sobre isso. Então houve uma redução do preço geral da energia elétrica, o que de certa forma desonerou a produção de todos os itens de produtos que são produzidos no Brasil. Porque para produzir qualquer coisa a gente precisa de energia elétrica. Então ela é um insumo utilizado na produção dos demais produtos
que a gente produz no Brasil ou em qualquer economia. Por outro lado, também houve uma redução dos preços dos alimentos, principalmente alimentos da cesta básica, como, por exemplo, batata, cebola, arroz, outros produtos que entraram aí nesse composto da cesta básica e acabaram trazendo os preços para baixo. Isso é positivo do ponto de vista, como eu já falei, que há uma melhoria da capacidade de consumo das pessoas. Porém, esse resultado é um resultado temporário, do qual a gente teve um resultado no mês de agosto. Nós tivemos esse mesmo comportamento próximo disso no mês de julho de 2023, mas no composto do ano, no somatório de todos os preços do ano inteiro, nós com certeza teremos uma taxa de inflação positiva e não uma inflação negativa como foi agora em agosto. O que isso significa? Se a gente pensar que agora, nesse período, nós estamos vendo a elevação do preço dos combustíveis, estamos vendo também a ausência de chuvas, um tempo muito seco prejudica a geração de energia, prejudica a produção de alimentos, o que significa que nos próximos períodos nós teremos provavelmente redução da oferta de produtos provenientes da agropecuária, da agricultura, que vai causar aí uma elevação do preço desses produtos. Em consequência também desse tempo seco e da ausência de chuvas, nós teremos também, e já está sendo colocado, a cobrança da taxa vermelha, né, da energia elétrica, o que significa que nós vamos pagar mais caro pela energia elétrica. Então, essa deflação é um momento temporário, mas que provavelmente nos meses de setembro, outubro, nós já teremos um processo de inflação novamente presente. Resta torcer para que esse aumento não seja tão elevado assim e que nós tenhamos logo aí um período de chuva para regularizar tanto a produção agrícola quanto a geração de energia e a produção do país como um todo. Se você gostou desse conteúdo, clique aqui embaixo, se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas também possam ter acesso a assuntos relacionados à economia. Eu aguardo você na próxima quinta-feira. E a gente fica por aqui com nossa Economia de Quinta de hoje e até a próxima quinta. Tchau, tchau!